Olha aí, irmãos, estamos na sexta semana, estamos caminhando para a reta final aí da nossa disciplina de família cristã. Hoje vamos tratar sobre um tema bastante picante, né? Um tema bem delicado, em alguns contextos ainda, muito tabu ainda sobre esse tema, né? As pessoas quando falam de sexualidade falam sussurrando, né? Com medo de serem mal interpretadas, serem julgadas, né? Mas é um tema, irmãos, extremamente relevante, assim como todos os outros que vimos até hoje. Então, qualquer compêndio de teologia que se compromete a estudar esse tema necessariamente precisa trazer alguma abordagem na área de sexualidade, se realmente o livro for tratar de família num aspecto mais amplo, né? Então vamos lá. Nossa pretensão é ser uma hora de aula, como nós temos proposto, tá bom? Nós temos aqui a sexualidade na antiguidade. Eu vou trazer a opinião de alguns pais da igreja, não pretendo me estender, porque o assunto é muito vasto, mas só para vocês terem ideia como era o pensamento ali, segundo século até o quarto, quinto século da igreja, né? As patrísticas que eram lançadas, né? Os documentos dos pais da igreja que circulavam naquela época sobre a sexualidade na antiguidade, tá bom? Por exemplo, nós temos aí a opinião de Clemente de Alexandria, aí no segundo século da igreja. Veja como ele entendia a sexualidade. Dizia assim: sexo era permitido sem prazer e para a procriação, e somente durante 12 horas noturnas das 24 horas do dia. Então, Clemente de Alexandria, um homem de Deus, ele tinha esse entendimento quando trata sobre sexualidade. Isso aí é um apude que eu fiz de uma obra chamada Casamento Sagrado, do Geraint Thomas. Eu tenho esse livro muito bom. Eu não consegui achar a fonte primária, corri atrás, mas eu não consegui achar o. Então, eu estou citando aí uma citação do Geraint Thomas, recomendo a obra, é muito bom livro na área de casamento, na área de família. Bom, recomendado também por Davi Murk e outros queridos irmãos e eruditos pelo país afora, né? Então, aí nós já temos no segundo século, gente, essa é a segunda geração depois dos apóstolos, como eles pensavam já sobre sexualidade. Temos outro pai da igreja, Orígenes, né? Considerado o maior intelectual dos pais da igreja entre eles. A Orígenes é um dos primeiros que usa a filosofia para poder explicar categorias de Deus, como a Trindade, né? Ele vai usar termos como hipóstase. Então, o Orígenes é considerado das mentes mais brilhantes dos pais da igreja, né? Essa geração que vem depois dos apóstolos, né? Pais da igreja porque, vocês sabem, é um termo cunhado para fazer referência àqueles que sucedem os apóstolos e dão seguimento à igreja primitiva, à igreja cristã. E ele vai dizer o seguinte, diz assim: Orígenes interpretou o livro de Cântico dos Cânticos, o Cantares de Salomão, de forma alegórica e espiritual. Então, para ele, lá, quando fala da Sulamita, é a igreja. Quando fala do noivo, é Cristo. Quando fala de aspecto mais íntimo do casal, para ele é tudo simbólico, tudo alegórico, né? Então, ele adotou aí a escola de alegoria quando era para tratar sobre o livro de Cantares de Salomão. Então, a gente percebe como os pais da igreja tinham esse entendimento sobre a sexualidade. E nós temos aí também, eu acho que aí foi uma falha de digitação minha, deixa só eu corrigir, tá? Que isso aí é o Agostinho. Vocês conseguem ver? Pronto, o Agostinho de Hipona, né? Ele é daqueles pais da igreja que vai encerrar esse ciclo dos pais da igreja, né? Ele já está aí no quarto século, quarto, quinto século. A discussão se ele é colocado como um dos pais da igreja, porque ele já está num período mais distante do período dos pais da igreja mais próximos, né? Da geração que sucedeu os apóstolos. Mas ainda assim, é interessante perceber que Agostinho de Hipona, ele é tanto respaldado, é usado pela tradição católica romana como pela protestante, né? Ele serve a duas tradições cristãs e não só a protestante. É um grande intelectual, que vocês conhecem, né? Ele, por exemplo, uma das maiores obras sobre a Santíssima Trindade é dele. Tem mais de 600 páginas de escrito dele e tantas outras obras. Mas quando vai falar sobre sexualidade, ele pensa assim: o intercurso conjugal, né, transmite o pecado original. Ele está dizendo que a relação sexual, né, a relação carnal, transmite o pecado original. Pensa só, um homem de Deus falando uma coisa dessa. Ele basicamente está dizendo que é pecado fazer sexo.
Então, é muito perigoso, né, essa fala do Agostinho de Hipona, mas era isso, gente, que circulava entre o segundo, quarto e quinto século da igreja primitiva. Então, era muito sério isso aí. Só um minutinho. E vocês percebem que o grande teólogo africano, né, ele tem essa perspectiva muito perigosa. E ela influenciou muita gente naquela época, né? Eu não vou trazer os pormenores, mas você pode pesquisar em qualquer rede social, você verá o quanto isso influenciou na época dele, tá bom? Então, aí a gente tem uma noção de como o conceito de sexo, em alguns pensadores, parte da igreja, era um conceito deturpado. Sim, Murilo, pode falar. É interessante, irmão Márcio, que aí a gente vê muito a questão da interpretação de alguns trechos específicos do apóstolo Paulo, né? Aquela ideia de que seria melhor ser como ele e tudo mais, e aí as pessoas colocam o não casar ou não ter relações sexuais como um padrão, sendo que desconsidera o restante daquilo que é ensinado, né? Você vê questão até próprio que o apóstolo Paulo fala sobre se abrasar, e se fosse para viver assim, que se casasse, tivesse aquele momento, o intercurso sexual como uma dádiva de Deus também, né? Então, a gente vê um pouco disso, né? Como a interpretação da igreja começa a se tornar uma coisa mais importante do que os ensinos da Bíblia em si. Aí se torna esse padrão, né? Exatamente. E Agostinho é irônico, né? Porque se você ler confissões dele, você verá como Agostinho era depravado. Agostinho, antes de ser quem era, ele era um cara extremamente depravado, né? Envolvido em orgias sexuais, e até que teve um encontro com o evangelho, né? E aí ele agora traz uma perspectiva de pecado para dentro da relação sexual. Como o Murilo falou, né? Adotar escolas e mais escolas de interpretações da época, né? Escola alegórica. Porque existia também essa discussão, gente, hermenêutica na época, ela não é de agora, né? E aí vocês percebem o problema que para alguns deles, o conceito de pecado. Claro que aqui não estou sendo exaustivo. Tem outros pais que pensam diferente sobre eles, tá bom? Mas é só para você ter uma noção de como alguns grandes nomes dos pais da igreja, como Orígenes, como Agostinho, pensavam sobre sexualidade, para a gente ter a noção. Porém, a gente vai para as escrituras agora, como o Murilo colocou bem, né? Qual é a visão bíblica da sexualidade? Então, para além da tradição patrística, para além da tradição dos pais da igreja, que é importante, mas não são canônicos, né? São homens falhos, homens como nós, porque tem muita gente que idolatra esses homens, e a gente precisa ter cuidado com isso. A gente precisa se fundamentar nas escrituras, né? Na palavra. Então, a escritura, ela tem, gente, ela interessa. Deus, ele não fala baixinho, ele não sussurra quando vai falar sobre sexo. As escrituras falam claramente, Gênesis e Apocalipse, sobre esse tema. E a igreja precisa falar desse tema, o ministério de grupos pequenos vão falar sobre esse tema, enquanto de casais tem que falar sobre esse tema, enquanto pré-nupciais tem que falar sobre esse tema. É bíblico, é santo. E aqui nós temos uma primeira pergunta que nós devemos fazer quando falamos sobre sexo, né? Quem criou o sexo, irmão? Porque na perspectiva de Agostinho e da idade que ele vivia, do período que ele vivia, ele influenciou muita gente dizendo que o intercurso sexual, né, a relação sexual, ela comunicava pecado. Ora, se Deus é santo e se Deus não criou pecado, então veio de quem o pecado? E veio de quem o sexo? Satanás, né? Veja a conclusão perigosa que certas interpretações nos conduzem. Então nós entendemos que o sexo ele foi criado pelo Senhor. Ele não foi criado pelo diabo, ele não foi criado com a queda de Adão quando comeu o fruto, nada disso. O casal foi criado já sexualizado. Eles já tinham a genitália masculina, feminina. Deus criou homem e criou mulher, gente. E toda a criação de Deus, que envolve os animais, também são sexualizados. Então, Deus é que criou. E não como alguns pensam, né? Revisitando os pais da igreja, até o paganismo, onde a matéria é má, né? E o espírito é bom, e para que nada serve a matéria, aí começa a vir as filosofias gregas, né? Tentando entrar dentro da revelação bíblica. Mas a palavra, ela fala sobre o tema, ela tem autoridade sobre o tema. E aí nós temos o que a escritura fala sobre sexo. Primeiro, o sexo, gente, ele foi criado por Deus e reflete a imagem de Deus. Olha que interessante. Mesmo o Deus assexuado criou seres sexuados. Porque Deus não é macho nem fêmea, né? Vocês sabem, Deus é espírito. Está lá em João, capítulo 4, 24. Jesus falando com a mulher samaritana, olha.
Deus é espírito, importa que o que adora, adora espírito em verdade. Então, Deus, ele não tem para si um gênero sexual, ele não tem. Por mais que ele seja colocado como Pai Nosso que está no céu, né, o termo masculino, mas a essência divina, ela não tem gênero, é espírito, entende? Mas ele criou-nos com sexo. E isso revela a imagem e semelhança dele. Está lá em Gênesis 2, 26 e 27, capítulo 1, né? Versículo 26 e 27. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Vamos ler? Vamos lá para a gente não errar o texto, né? O texto tão conhecido. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Então, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as árvores do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E aí continua, Deus vai dar a primeira bênção ao casal, a bênção de serem férteis. E só podem ser férteis porque eles vão procriar. Eles vão procriar. É como Davi Mann que fala, né? É espelhar e espalhar. Então, como é que se espalha a imagem de Deus no mundo? Pela intimidade sexual do casal, pelos filhos, pela prole. Então, eles foram criados assim, e Deus, ele disse que isso é um aspecto da sua imagem. E devemos lembrar que aspecto da imagem de Deus, como nós já vimos na nossa aula, necessariamente não está falando de aspectos físicos, mas aspectos morais. E se formos mais fiéis ao texto de Gênesis capítulo 1, fala mais do contexto de governar, de reinar, né? Subjugar a criação. E mais semelhança de Deus ali no contexto semítico de Moisés, como disse André Kossenberg, como diz o próprio Timothy Carriquet, é reinar, é governar e dominar a criação. Então, sexo tem tudo a ver com Deus, tudo a ver com a imagem e semelhança de Deus. O sexo também revela que nós fomos criados de uma forma singular. À medida que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nada mais da criação foi criado à nossa semelhança. Você lerá de Gênesis e Apocalipse, nem os anjos, nenhuma outra criação, nenhum universo possui a imagem e semelhança de Deus, somente o homem. Quando nós lemos o Salmo 8, o salmista vai dizer que nós fomos feitos um pouco menor que os anjos e coroados de glória. É daí onde vem o termo, né? Coroa da criação. Nós fomos feitos a coroa da criação do Deus Trino. Então não tem nada, gente, por mais belo que exista, por mais poderoso que exista, nada, pelo menos revelado na Escritura, é chamado de imagem e semelhança de Deus, só nós. Isso é um privilégio, pessoal. E essa imagem e semelhança de Deus envolve também a nossa sexualidade. Nossa sexualidade. E é extremamente fundamental para o caráter da heterossexualidade na Bíblia, né? Macho e fêmea, homem e mulher. E por fim, Deus vai dizer que o sexo é bom. Não, gente, é muito bom. Tem uma correção aí no slide, é muito bom. Quando Deus termina a criação, ele cria os astros, o cosmos. Quando ele vai lá para, você lê Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando ele vai criar o ser humano, quando ele encerra a criação, no último dia que ele vai descansar, ele diz: isso é muito bom. Então, gente, sexo é bom, sexo é divino, sexo vem do Senhor. A questão é como ele está sendo usado, como essa bênção de Deus, ela está sendo, como esse instrumento de Deus, ele está sendo usado. A chave está aí. Então, a chave é como aquilo que Deus criou, como a sua criação está sendo usada pelo seu povo, pela sua igreja, pelos seres humanos, pelos aqueles que foram criados de semelhança a sua imagem e semelhança. A chave está aí. Então, o sexo é bom. Ele reflete a imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado de forma singular e ele é bom. Ele é muito bom. E é interessante. Deus vai criando os astros, o universo, e ele diz: é bom, é bom, é bom, é bom. Quando chega na nossa criação, quando vai fechar a criação, ele diz: é muito bom. O sexo, irmãos, ele exige alguns propósitos. Ele não foi criado sem propósito, sem função. Tudo que Deus criou, por mais que você não entenda, tem um propósito. Você olha para o corpo humano, tem uma coisa lá chamada apêndice. Ninguém entende até hoje para que ele foi criado. Mas, irmão, se Deus criou é porque
Ele tem um propósito. Ele criou, ele sabe o que criou. Talvez você e eu, a ciência ainda não descobriu, mas se ele criou, meus irmãos, é porque tem um propósito. Tudo que Deus criou, existe um propósito. Você olha para a vida de Sansão, você diz, meu Deus, o que é que esse homem fez como um dos juízes de Israel? Flertou com o pecado o tempo todo, foi capturado, matou mais gente do que em vida, mas teve um propósito. Tem um propósito. O primeiro propósito do sexo, entre milhares, eu só elenquei em alguns casos, é que o sexo revela comunhão, intimidade. Não, por mais que você ame a sua mãe, seus pais, nunca você terá intimidade igual com a sua esposa, com ninguém mais. Tem pessoas que dizem assim, não existe ex-mulher, ex-marido, mas nunca existe ex-mãe, ex-filho. Mas a Escritura diz, irmão, que o casamento deveria ser dissoluto. Nunca deveria existir também ex-mulheres, ou ex-mulher, ou ex-marido, né? Mas com nenhum deles, por mais que os laços conjugais se rompam, nenhum deles pode se aproximar da intimidade que você tem com a sua esposa. Porque só com a sua esposa você é uma só carne. Só com o seu marido você é uma só carne. É isso que Gênesis 24 está dizendo. Deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua esposa. E essa união, ela gera comunhão. Ela gera um reflexo que há no próprio Deus. O pai, ele tem uma comunhão com o filho que não tem com ninguém mais na criação. E o filho tem uma comunhão com o espírito que ninguém tem mais. E o filho, o pai e o espírito têm comunhão entre si que ninguém tem mais. E aí o que fez a Trindade Santa? Ela emanou essa comunhão para nós. Não precisava, irmãos. Pode, Deus não criou a criação porque ele estava solitário, não, viu? Ele criou porque ele quis que essa comunhão, esse amor que existia nas três pessoas únicas, fosse espalhada por toda a criação. Alguns acham que Deus criou a criação porque está solitário. Porque não, irmãos. Deus, na sua essência, ele é eterna comunidade, ele é eterna comunhão. Existe um livro de um teólogo católico chamado Leonardo Boff, que é do movimento da libertação. O livro diz assim: a Trindade é a melhor comunidade. Ele está certo. A Trindade é a melhor comunidade. A comunidade divina, que passa para nós. Franco Ferreira, na sistemática dele, tratando sobre a Trindade, vai dizer que a Trindade em amor, como se ela, parafraseando ele, tá, irmãos? É como se explodisse para fora, esborrasse como uma taça, esse amor para toda a criação. Então, a intimidade conjugal do casal, irmãos, revela comunhão. E é um reflexo dessa divindade. Reflexo de Deus. A intimidade conjugal também, irmãos, ela evoca a reprodução. Então, a fala dos pais da igreja necessariamente não está toda errada. Não é só aquilo que foi colocado por um dos pais da igreja, mas é para a reprodução também. É por meio da reprodução que a imagem de Deus é espalhada. Já pensou se o mundo aderisse ao movimento LGBTQI+, acabaria a raça humana, irmãos. Porque dois homens não reproduzem e nem duas mulheres reproduzem. É um homem e uma mulher. Necessariamente. Necessariamente. Então, a reprodução é um caminho de Deus para que a sua imagem fosse espalhada. A reprodução. É por isso que nós devemos olhar com muito cuidado quando um casal coloca no seu coração que eles não devem ter filhos. Há casos e casos, mas o casal estão bem de saúde, são cristãos, têm certa estrutura financeira para ter filhos, estão casados já há um certo tempo, mas por motivos obscuros, alheios, eles não têm filhos, não querem ter filhos. Então, isso precisa ser investigado. Pode ser pecado, irmãos. Eles podem estar ouvindo a antiga serpente do hedonismo. E aqui eu não estou dizendo que ter filho é coisa fácil. Quem é pai sabe. André sabe a dificuldade, a luta que é. Mas, se Deus disse, irmãos, Deus está correto e a gente está errado. Seja todo homem mentiroso, Deus verdadeiro. Então, o sexo também tem esse aspecto de reprodução. E aqui eu não estou dizendo para a gente ter filhos à torta e à direita, tá, gente? Eu estou dizendo que a reprodução em si é uma bênção de Deus, é um mandamento, e ele deve ser revisto, né, em muitas vidas de muitos casais na igreja.
A relação sexual também, irmãos, ela não só leva à reprodução, como leva à recriação. Irmãos, sexo é para fazer a gente feliz. É uma bênção de Deus. Está lá, Provérbios 5:18, né? É sagrado. Então, o homem que tem sua intimidade sexual, ele é bom, irmão. Está na Bíblia. Ele é feliz, está lá. Provérbios 5:18 diz assim, ó. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa de sua mocidade, da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa. Que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriague com carinhos dela. Está na Bíblia. Então, irmãos, é uma bênção de Deus. É uma bênção, né? E aqueles que são casados, Murilo vai ter essa experiência. Você verá, Murilo, como os demais já sabem, né? Como isso traz alegria ao nosso coração, né? E como faz a mulher feliz e o homem feliz. Eu acho que, eu não sei os irmãos, mas eu acho que uma das grandes vitórias de um homem é quando ele consegue satisfazer sua esposa. Isso é uma bênção, irmão. Isso é de Deus. Isso é Bíblia. E Murilo vai casar, se Deus quiser. Isso deve ser desfrutado unicamente no casamento, porque Deus permitiu, Deus nos concedeu essa bênção. É obra da sua criação. Percebem? Aquela pergunta que eu fiz? Como isso é desfrutado? Como isso é usado? Tem que ser usado no casamento, irmão. É uma bênção. É para a alegria do casal. E eu fico doente quando a gente entra, né, em vários memes agora de TikTok, Instagram, onde a gente vê algumas piadas, né, pejorativas sobre intimidade sexual, ou quando um dos cônjuges se nega ao outro, né? Então isso é muito forte, irmão. Isso é muito perigoso, porque isso é para ser desfrutado no casamento, para dar alegria. Não é para ser algo penoso, não é para dar medo, não é para fazer terror, não. E por fim, irmãos, pense nesse último tópico como uma base para todo o resto. O Gary Shamp, no seu livro, né, que eu acabei de falar aí com vocês, ele vai dizer que o sexo é para nos tornar mais santos. Não é somente para união, reprodução, recreação. Mas à medida que Deus é glorificado na minha intimidade sexual, eu me torno mais santo, mais crente. Eu vou estar satisfeito em Deus e com a minha esposa. Entende, irmãos? A gente vai recarregar a bateria da intimidade, a gente vai estar blindado contra a cobiça, muitas das vezes, contra a pornografia. A gente vai estar blindado. Por quê? Porque nós fomos satisfeitos na nossa carência sexual, na nossa intimidade, assim como a esposa também. Por isso que é tão importante que se desfrute dessa intimidade. E Deus é glorificado com isso. O texto de 1 Coríntios 10:31 não fala sobre sexo, mas Paulo fala, ressalva. Não sei se você já prestou atenção quando Paulo fala assim. Ó. Paulo está falando de comida ali, né? De alimentos. E há um problema na igreja de Corinto, que alguns crentes achavam que não podia comer comida sacrificada a ídolos. E Paulo diz que podia se comer de tudo que se vendesse no mercado. Aí ele fala da liberdade cristã. Se eu fosse na casa de uma pessoa que ela não era cristã, e ela dissesse que aquela comida é sacrificada a ídolos, eu não deveria comer. Não por causa da minha consciência, mas por causa da dela, porque ela me avisou. Mas o ídolo não é nada no mundo. E aí, Paulo caminha para o final desse pensamento dizendo, olha, quer comais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa. Então, irmão, qualquer outra coisa, ele abriu aí o espectro do que é essa qualquer outra coisa. Tudo que nós fizermos na vida cristã deve glorificar a Deus. E ele vai dizer no final, e não seja escândalo motivo de tropeço nem para grego, nem para judeus e nem para a igreja de Deus. Então, é para a glória dele, irmãos. A gente glorifica a Deus, presta atenção no que eu vou dizer agora. Você glorifica a Deus, nós glorificamos a Deus à medida que somos saciados com a nossa esposa e a nossa esposa conosco na nossa intimidade sexual. Então, a gente precisa ficar bem atento a isso, que isso é uma área muito sensível e tem derrubado muitos pastores, líderes, obreiros, homens de Deus na caminhada da fé ao longo dos séculos. Então, a gente precisa pensar nisso aí. Isso é muito importante. A intimidade conjugal, irmãos, ela também tem alguns princípios
Tem alguns aspectos revelados claramente e tem outros que são princípios, né? Você não vai ter um texto claro falando sobre aquela ação da intimidade conjugal, mas o princípio está nas escrituras. Você já deve ter lidado com situações que você não tem um texto bíblico para dar ao irmão, mas você tem um princípio. Por exemplo, aonde é, Murilo, que na Bíblia diz que eu não posso cheirar maconha? Não tem um versículo, não cheira maconha, mas tem um princípio lá. Que o crente ele não pode estar envolvido em vícios, a vida dele tem que ser uma vida que glorifica a Deus, ele não pode usar o corpo dele, que é morar com o Espírito Santo, para fazer entorpecente. Olha, princípios, entende? Então, tem muita coisa na Escritura que você não vai ter lá, ipsilítere, né? Escrito assim, não cheire maconha, não jogue na loto. Não tem, irmãos. Tem algumas coisas que são princípios. A mesma coisa na intimidade sexual. Então, a gente tem esse regulador, esse ponteiro aí. Primeiro, satisfação mútua. Isso aí está escrito, não só a princípio, mas está escrito. O que é satisfação mútua, irmão? É você buscar satisfazer sua esposa e sua esposa você. E preste atenção, você não é responsável sozinho, você não é o Superman para levar a satisfação. Isso é uma ação conjunta. Você precisa conversar com a sua esposa na intimidade. Não fique em silêncio. Não entre em silêncio e saia mudo. Converse. Veja se está legal, se está confortável, se não está machucando. Entende, gente? Então, Murilo é um cara maduro, ele sabe o que eu estou falando aqui. Não, e assim, é interessante porque se a gente for olhar a dinâmica do casamento como um todo, é isso, né? É você procurar o prazer, a satisfação do outro. E quando o marido se preocupa com a satisfação, com o prazer, com o conforto da esposa, e a esposa se preocupa com isso, ambos estão agradando a Deus e ambos estão sendo satisfeitos, né? Ou seja, Deus é tão perfeito que ele faz isso. O marido não se preocupa consigo mesmo, mas com a esposa se preocupa com o marido, ambos saem satisfeitos e Deus glorificado, né? E assim, vocês sabem, né? O homem, ele, qualquer coisa, está pronto. Não é verdade? O homem está pronto. Ele tem dia ruim, não, meu irmão. Oxe, qual dia ruim não tem? Mas a mulher não, a mulher é diferente. Tem todo um trabalho, um cuidado. A gente quer ir logo para cima, feito um leão. Aí, se a gente for assim como um leão, a gente vai machucar. Vai devagar, irmãos. Ela é sua agora. Agora pode. Está na bênção de Deus. Existe, Então tem que ir existe devagar. existe até uma comparação que aquele pastor Cláudio Duarte faz a respeito do homem. Ele compara o homem como um, um fogão a gás, fogão a gás, e a Devagar. mulher com fogão a lenha, que durante o dia precisa estar sendo alimentado com madeira, né, para permanecer ali o fogo aceso, né? E aí, durante o dia, a gente precisa também contribuir para que isso venha acontecer naturalmente, né? O processo naturalmente, né? Não fazer como o Márcio está dizendo aí, né? Chegar na hora H e querer somente a sua satisfação, mas se preocupar também com a satisfação da minha esposa, né? E a gente Ô, está Marcos, aprendendo, né, pessoal? Oi, Lucas. não, desculpa, mas isso que Pode você está falar. falando é muito sério, assim, essa questão do feedback, né, e da conversa. Porque, dependendo, o sexo, ele é um tabu, ele é tão grande, e principalmente, eu acho que dentro da igreja, que, de repente, até o próprio casal, eles não conseguem falar na hora do ato, né? Então, eles não conseguem ter uma comunicação clara do que é bom para um e do que é bom ali para o outro, né? E aí, se não tomar cuidado, ambos ficam frustrados e, de repente, até traumatizados, né? Então, para você ver a seriedade, né? Eu acho que a gente ter esse princípio cravado no nosso coração é muito sério, de que a gente deve satisfazer as necessidades conjugais do nosso cônjuge, né? Então, algo bem importante mesmo. E assim, Sim, gente. só mais uma questão nisso aí que me chamou a atenção, irmão, porque infelizmente, como a gente já sabe, né, a nossa cultura vai exatamente contra isso, dessa satisfação do outro, né? Nossa cultura é uma cultura pornificada. É o prazer barato que só satisfaz a mim mesmo, né?
E é até interessante. Eu não sei se eu cheguei a citar na aula, mas boa parte da aula que eu fiz sobre isso foi por conta do meu projeto ministerial na Palavra da Vida, que é um tema que eu gosto bastante de estudar sobre. E uma frase que me chamou muita atenção em um livro falando sobre isso é que o sexo piedoso faz parte de um pacote que inclui conversar, compartilhar, tomar decisões juntos, chorar juntos, trabalhar juntos, rir juntos e perdoar um ao outro. O orgasmo chega no fim de um processo que começa com fazer um elogio, executar as tarefas domésticas e relembrar o dia que teve, abrir o seu coração e arrumar a casa, né? Ou seja, o sexo, ele é a cereja do bolo. O bolo é o casamento, mas o sexo vem com aquilo que vai dar o prazer, que vai dar essa ligação íntima, né? Mas se for só considerar o sexo pelo sexo, ele é uma maldição, né? Porque só vai gerar, digamos assim, quando a gente considera só o sexo, aí entra aqui, pornografia e todos esses desejos do nosso coração, mas quando o sexo é unido a essa satisfação no relacionamento, aí ele se torna uma ferramenta poderosa de Deus, né? Muito bom, Murilo, a contribuição. É isso mesmo, gente. É porque ainda até dentro do casamento, em quatro paredes, é um tabu para o casal, como o Lucas falou. Então tem que dialogar, gente. Tem que ser verdadeiro, aberto. Eu acho que o casal casado, ele não precisa ter medo, não. Entendeu? É conversando. Tem que conversar. Claro que você não vai estar toda hora conversando, mas e aí, foi bom, gostou? Eu fui rápido demais? Tá doendo? Cara, tem que ser assim. E aí o cara vai aprendendo a cada dia vai melhorando. Sabe? Vai ter dia que não vai ter nada, semana, porque você e sua esposa saem numa semana muito cansativa, exaustiva, estudo, trabalho, ministério, família, e vocês querem só dormir abraçadinho. Acontece, gente. Acontece. Casal jovem, casal mais maduro, ele não vai ter uma hora que ele não vai fazer todo dia. Porque a vida não é só sexo. Entendeu? Existem outras demandas. Então, a- vai aprender a organizar isso aí melhor na intimidade. Mas é muito importante que haja essa mutualidade, essa comunhão. E é interessante que Paulo trouxe uma fala que foi um desafio na época dele, gente. Paulo está no período do Império Romano. Paulo vai dizer assim, ó, marido, você deve cumprir os seus deveres conjugais com a sua mulher. E da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, sim a mulher. Ora, no Império Romano, desde quando o homem não tem autoridade sobre o seu próprio corpo? A mulher era usada, como o Murilo falou. No período greco-romano, o que existia, gente, era o culto a Dionísio, as orgias sexuais. Foi o cristianismo que moldou a sexualidade no Ocidente. A moralidade cristã foi quem filtrou-se em todas as camadas da sociedade, moldou o conceito de sexo. E ainda tem pessoas dentro do marxismo, dentro do secularismo, que dizem que o cristianismo, como Marx, né, o ópio dos povos. Gente, pelo amor de Deus, o cristianismo foi o paradigma. Então, aqui, Paulo trouxe algo desafiador. O homem não tem autoridade sobre o corpo. Se a mulher, quer dizer, o corpo dele é da esposa e da esposa é dele. Aqui, Paulo está falando aqui dentro de um conceito de propriedade mesmo. Propriedade mesmo. Ele quis dizer o quê? Então, a mulher não pode dizer, não, hoje não quero não, estou afim não. Se for uma coisa que não tenha realmente a legitimidade. Entende? Se é isso que Paulo está dizendo. Então, é muito sério o assunto, muito importante. Eu esqueci que tem um slide. Olha aqui. O marido deve cumprir seus deveres conjugais com a sua esposa e a mulher da mesma forma que seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o corpo, sim a mulher. Está falando exatamente disso aí. Quando se casam, o seu corpo pertence à sua esposa e sua esposa pertence a você. E a ninguém mais. Esse senso de pertencimento, de autoridade. Um outro princípio, irmãos, é que o sexo, a sexualidade não pode servir de comparação para outros casais. Que às vezes acontece, né? Conversas entre as mulheres e talvez até entre os homens, né? Olha, eu faço assim, eu faço assado. E começa a dar dicas, né? E aí, sei lá, o marido talvez queira aquela plataforma de intimidade que o cara tem, que o irmão dele tem, ou a mulher quer. Irmãos, cada casal tem o seu tempo. Cada casal sabe o que é melhor para si. Cada casal, eles têm a sua intimidade peculiar. Não queira buscar uma intimidade que é do seu irmão. Aí é dele com a mulher dele. Porque pode ser que você não se encaixe, nem sua esposa se encaixe. Entende? Então a gente precisa ter cuidado para não achar que a forma que o outro tem a intimidade sexual é melhor que a sua, ou a grama dele é mais verde que a sua, que não é. Cada casal possui as suas peculiaridades na sua intimidade, gente.
Tem casal que gosta de uma luz bem forte no quarto, tem casal que gosta de uma luz mais neblinada, tem casal que gosta de ouvir música, tem casal que não gosta de nada. Isso é muito dinâmico, isso é muito rico, gente. E Deus nos dá essa liberdade. Então não procure isso não fazer comparações não. Não, cada um é cada um, cada casal é cada casal. Então isso é um princípio muito importante, né? Essa singularidade. E aí nós temos a opinião do nosso professor, o Lázaro Leison, né? Da Consciência Cristã, professor do nosso seminário. Ele vai dizer assim, né? No bate-papo que eu tive com ele, tá até aí na plataforma, gente. A gente teve um bate-papo, tive um bate-papo com ele sobre intimidade sexual. E aí ele falou assim, ó, a vida sexual do casal é semelhante à nossa digital. Cada um tem a sua. De fato. A intimidade sexual, ela não é necessariamente reproduzida em outros casais. Ela é única. Ela é singular. Cada casal sabe como se ajustar um ao outro. Então, não tente copiar o que o outro está fazendo, porque pode dar errado. Entende? Você pode tomar conselhos, princípios, dicas, como estamos tendo aqui. Mas na hora H, aí é você e sua esposa que resolve, irmão. E é exatamente o que o pastor Lázaro Leison coloca aí como uma analogia, né? A nossa digital é única. Outro princípio que nós devemos ter cuidado que é a abstinência, irmão, sexual, sem motivo legítimo. A mulher todo dia tem dor de cabeça. Tem alguma coisa errada. Todo dia que o marido procura, a mulher tem dor de cabeça. Tem alguma coisa errada. Aí você tem que chamar ela e conversar. Irmão, meu amor, o que é que está acontecendo? Você está doente, baixa hormonal, o que é? Porque tem que saber, tem que investigar o que é isso aí. Entende? Porque Paulo vai dizer no versículo logo abaixo, que fala da propriedade do corpo, que o casal vai dizer assim, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo. Deixa eu ver se eu coloquei o texto aqui, irmão, para não falar, hein, vamos aí. Não se recusem um ao outro, exceto por consentimento mútuo, ou mútuo consentimento. O que é mútuo consentimento? Você quer, ela não quer. Está errado. Os dois têm que entrar no acordo. Porque é consentimento mútuo. Durante certo tempo, não é meses, anos, para se dedicar à oração. Então ele está dizendo o quê? Se vocês quiserem se abster, irmãos, da intimidade conjugal, faça isso por pouco tempo. Agora, seu marido tem que concordar, viu? E sua esposa tem que concordar. Eu já conheci caso do irmão estar no processo de jejum e oração e ele se absteve da intimidade sexual. Ele achou que ia manchar, ele achou que ia macular o momento de consagração dele, como se o sexo fosse pecado. Eu disse, poxa, irmão, mas e desde quando essas coisas maculam o ato de oração e jejum? Não, irmão, estou me consagrando. Sim, mas sua esposa diz o quê? Não, mas não gostou muito. Está errado. Se a esposa não gostou, está errado. O jejum e a oração dele não vai sair do teto. Por quê? Paulo, pelo Espírito, na revelação dele está dizendo, tem que ser concordado. Aquelas coisas, irmão, que o casal concorda. A mesma coisa na cama, na intimidade. Você comunicou à sua esposa que você está no processo de jejum e oração, que você quer se abster da intimidade sexual. Ela concordou, amém. Aí você pode. E Paulo, gente, traz algo muito sério. Porque se a gente não faz isso de acordo mútuo, olha o que acontece, olha. Para que depois una-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. É aquela brecha, irmão, que a gente abre, uma fenda na nossa armadura espiritual. Aí o diabo vai lá, opa, é aqui, André, é aqui, Márcio, é aqui, Lucas, é aqui. Pá! Isso é uma colega de trabalho. Entende? Isso é uma mensagem inusitada no celular, no teu WhatsApp. Tu nunca recebesse daquela mulher e ela mandou. Gente, ninguém aqui é ingênuo, não. Isso mexe com a gente. A gente é homem. E a gente está fragilizado. É o que Paulo está dizendo. Vai dar uma brecha a Satanás. Vocês vão empoderar, usar o termo feminista aqui. Vocês vão dar poder a Satanás de entrar na sua vida e destruí-la. É isso que Paulo está dizendo. Porque ele viu a brecha, né? Olha, fulano está carente, fulana está carente. É agora. E Paulo vai dizer, para que vocês não sejam tentados. Ele vai usar estratégia contra vocês, porque vocês não vão ter domínio próprio. Então, irmãos, é muito importante esse tema. É um tema que tem que estar no currículo da igreja, sabe? Muitas famílias se destruíram por causa disso. E é exatamente isso que acontece. Quando o casado faz sexo, está dando um golpe na cabeça da serpente. Ele está destruindo a brecha que não tem.
que eles estão abastecidos, eles estão se complementando a cada dia nas áreas essenciais da intimidade conjugal. E uma delas é a sexualidade. Nem você é padre, nem sua esposa é freira. E olha que nós temos inúmeros escândalos agora de padre e freira, né? Que ou estão largando a batina ou estão envolvidos em escândalo sexual, pedofilia. Porque o que acontece? Um sistema religioso impondo ao gênero humano uma condição que não é para todos, como nós já vimos na aula, o celibatário. Não é para todos o celibato, gente. O celibato não é para todos. E, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio bilionário do catolicismo romano, porque os padres, vocês sabem, eles não têm patrimônio próprio. Tudo que ele tem pertence a Roma. Então, no momento que os padres casam, têm família, se emancipam, ele vai estabelecer patrimônio, ele vai estabelecer relacionamento, laços conjugais, vai estabelecer documentos conjugais. E Roma não quer isso. Então, irmãos, ferindo a cabeça de Satanás, dando golpes nela e não abrindo brecha para ele entrar, né? Outro princípio, gente. Sexo não pode ser instrumento de barganha. Ah, eu só faço hoje se tu trouxesse para mim. Eu só faço hoje se eu ganhar essa roupa. Gente, eu não quero acreditar que existem casais cristãos que fazem isso, sinceramente. Porque é lamentável, né? Virou Eu trabalhei. objeto de troca. Desculpa, Márcio. Eu trabalhei com o senhor em uma empresa e ele não era cristão, né? Aí tu sabe que na empresa onde tem vários homens, sai aquelas conversas e resenha. E realmente acontecia isso com ele. Ele precisava, quando recebia o salário, aí aquele pessoal já que sabia essa resenha, já começava a tirar aquela chacota com ele, tá entendendo? Ele precisava realmente levar alguma coisa ou até mesmo dar o dinheiro. Infelizmente acontecia isso. Isso é triste, irmão. Isso é triste. O sexo virou um objeto, né? Virou algo. Aí virou pecado mesmo. Porque pegou algo que Deus criou e usou para o pecado, né? Virou quase uma prostituição, né? Ele está pagando, tá? Tu me dá que eu te dou. Ficou aquela barganha, né? E Deus não quer isso para a gente. Não, não quer, não deve ser assim. É terrível. E eu não poderia, gente, falar sobre essa aula sobre sexualidade e não tratar sobre o livro de Cantares, né? A propósito, eu discordo da opinião de origem, né? Entre que Cantares não é alegórico. Cantares é um livro literal. Ali está narrando a história de Salomão e a Sulamita. Eu entendo ali que está falando mesmo de sexo mesmo. Tanto que no Sinédrio, na época que estava sendo compilado o cânon do Antigo Testamento, o livro de Cantares ele tem muita dificuldade de ser aprovado como um livro canônico. Mas, diante das evidências, ele entrou no cânon judaico. Para você ver a dificuldade que foi. Por quê? Porque o livro de Cantares é um livro erótico, é um livro explicitamente erótico, gente. Ele está falando de intimidade sexual. É como se nós estivéssemos na antessala do quarto de Salomão, da esposa dele, porque ele dá detalhes tremendos. Entende? E o que acontece aqui na intimidade sexual de Salomão e da Sulamita? Alguns princípios que podemos tomar como base para a nossa própria intimidade. Primeiro, não tenha vergonha de falar. Salomão, gente, fala pelos cotovelos, a esposa dele também. Então eles falam, eu quero, eu não quero, eu gosto, eu não gosto. Eles cantavam intimidade. Se você ler o livro de Cantares, é um livro pequeno, né, do cano. Então, assim, fale, gente. Comunicar nunca é bastante. Esse é um momento muito importante, muito delicado da sua intimidade. Você não pode ficar calado. Você precisa se comunicar, entendeu? Com a sua esposa, na intimidade sexual com ela, para saber. Porque às vezes, gente, incrível que pareça, o cara acha que está bombando, mas a mulher odiou aquilo ali. Ela está orando para acabar. Ela está orando para acabar. Então, assim, não permita que isso aconteça na sua intimidade sexual. Pergunte se foi bom, se machucou, o que ela preferia fazer, se tinha alguma coisa que podia incrementar a relação, né? Salomão era um cara inteligente, um cara criativo. Então, isso, para mim, gente, enriquece a intimidade e não tem nada de pecado nisso. Eles não tenham vergonha de se verem, né? Não tenha vergonha de possuir o outro nos lábios. Salomão fala de seios, fala de pênis. Claro, você verá, não verá a palavra pênis, você verá a linguagem poética no livro de Cantares. Mas você vê que Salomão, ele está vendo ela pelada e ela está vendo ele também. E fala, não, você é como uma coluna de mármore e os seus seios é como uva. Gente, mais claro que isso. Então, Salomão, né, é um livro, ele está uma linguagem muito poética, mas está lá.
qualquer companheiro sério de teologia vai concordar com o que nós estamos falando aqui. Eles estão olhando para o outro, irmãos, estão puxa, como era no jardim. Eles não tinham vergonha de se visualizar, irmãos. Eu conheço casais que foi a derrocada, né? O irmão disse a mim, não foi ninguém, foi ele que disse a mim. Ele disse, olha, Márcio, sou casado há mais de 30 anos com a minha esposa, mas ela começou a ouvir algumas irmãs da igreja e disse que não podia ter intimidade com a luz acesa, aí começou a apagar a luz. Aí depois disse que não podia ter nua para ninguém me ver, tem que ter um lençol. Depois não podia mais, tinha que ter um buraco no lençol. Aí eu me separei dela. E isso não é brincadeira, não, é sério. Ele se separou dela. Já pensou? A pessoa foi de um estádio de intimidade, destruiu a intimidade, gente. E aqui eu não estou dizendo que o casal não possa fazer escuro, no claro, no vermelho, não é nada disso. Eu estou dizendo que cada casal vai saber o que é melhor para si, mas não deve existir vergonha, gente. É a sua esposa, é o seu marido. Ninguém deveria conhecer melhor o corpo da sua esposa do que você, depois dos pais dela que criou. Entende? Então, eles não tinham vergonha de se verem um ao outro. Não tinha vergonha de ser criativo, né? Aí em Cantares 4:7, 5:14, Salomão ele pega vinho e derrama sobre o umbigo da esposa, né? E lá vocês sabem quais vão ser as consequências. Então, gente, eu pergunto a vocês, qual é o pecado que tem nisso? Nenhum. O casal casado, da bênção de Deus, e usufruindo da sua intimidade conjugal, se completando, se fortalecendo, se santificando, viu, gente? Porque isso santifica o crente. Isso blinda ele contra as Dalila desse mundo, contra os flertes, contra os WhatsApp, contra, como ele falou, a pornografia. Ele está satisfeito, ele não precisa de outro prato. Me permite usar a analogia aqui de comida. Não precisa. Ele está completo. Ele tá satisfeito. Entende? Sei lá, tua esposa gosta de uma música, ela gosta de comida na hora da intimidade, ela, enfim, cara, não gosta de nada, porque também pode ter casais que são mais tradicionais, não gostam de nada, amém. Entende? Então, eu acho que nós temos, casais casados, temos a liberdade, gente, de querer ou não querer. E não permitir que ninguém coloque tabus na nossa relação. Isso é pecado, irmão. Que pecado, gente. Entende? Então, o casal tem a liberdade. Em quatro paredes, é eles que decidem. E a conclusão, né? Olha aí, batemos um novo recorde. É que o sexo, irmão, primeiro foi criado por Deus e é bom. Então a gente já rompe com a proposta dos pais da igreja, né? Que diziam que só até meia-noite e era pecado. Deve ser desfrutado no casamento. Então, quem estabelece sexo fora do casamento, todo mundo sabe, ponto pacífico é pecado. Prostituição, adultério. É no casamento, para casais casados. Recebido com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Então, é bênção de Deus, a gente deve dar glória, louvar a Deus como pentecostais. Senhor, obrigado por esse privilégio que eu tenho. Deve ser praticado sem vergonha e sem culpa, né? Possa ser que a sua esposa veio de um contexto que marginalizava muito a intimidade sexual, ou você veio de um contexto onde o sexo era muito barganhado, era nojento, mas você agora é nova criação, você está vivendo as férias, numa nova realidade cristã. Então você deve se guiar pela escritura e não pela cultura ou pelo seu passado, né? E por fim, à medida que é proporcionado o máximo de satisfação sexual um ao outro, o casal estará aplicando golpe severo na cabeça da antiga serpente, bem como apontando um amor fiel entre Cristo e a igreja. Olha aí, ele estará se blindando, gente. O homem estará se blindando, a mulher estará se blindando, entende? Não estou dizendo aqui que não possa haver pecado, não possa haver... irmão, mas eu satisfaço ainda assim, a minha esposa me traiu. Pode acontecer, mas você está fazendo a sua parte, ela está fazendo a parte dela, se protegendo como um casal de Deus que ama a Cristo e a sua palavra. E estará exatamente frustrando os planos de Satanás, tá bom? Essa conclusão é uma paráfrase que não é minha, é de John Piper, no seu livro, Casamento Temporário. E lá também vocês verão que tem um vídeo dele muito bom, eu não sei se vocês conhecem, que ele vai falar sobre sexo oral. Gente, que palavra de John Piper, irmão. Ele arrasou. É aquilo ali. Tá lá para vocês. É opcional se você assistir, né? Tem ele, o Iago Martins também tem uma palestra muito boa, Iago Martins. Tem um bate-papo com Lázaro Laser que eu fiz sobre sexualidade, né? Se o sexo é essencial.
Qual é o limite do sexo? O sexo é essencial? Então, eu discuto isso com o Lázaro Leis, ele está uma palavra muito rica, eu até desafio ele. Então, gente, e para essa semana vocês vão ler o capítulo 8 desse livro, né? Exatamente, sexo no casamento, tá bom? Capítulo 8, 20 páginas, uma leitura agradável, suave, gostosa. Vocês vão ler isso aí numa tapa e vão desenvolver um resumo interativo pessoal. Eu não quero resumo do capítulo. Eu quero que você dê o que mais chamou a sua atenção, o que serviu de destaque para a sua vida, o que você concordou ou não concordou. É isso que eu quero na atividade dessa semana, tá bom? Se discordar do autor, tem que dizer por quê e tem que ter fundamento. Ah, discordei, não. Tem que ter coerência, né? Claro, o Tim Keller não é perfeito, né? Mas ele é bem preparado, tá bom, meus irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta? Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa noite? Lucas, ora aí por nós, agradecendo por essa aula. Agora sim. Senhor meu Deus, eu quero te louvar, ó Pai. Por essa aula eu quero te louvar, ó Pai, porque o Senhor colocou o Márcio para falar desse tema, que devemos falar, que devemos a aprender mais e que devemos, ó Pai, ter sempre a consciência de que tudo que fazemos é para a tua honra e para a tua glória. E eu venho pedir, ó Deus, com que o Senhor esteja cuidando da gente, esteja cuidando do nosso coração, esteja cuidando do nosso casamento, e que o Senhor, ó Pai, também esteja protegendo a gente nesses pontos. Eu venho pedir que o Senhor esteja cuidando da nossa noite, que possamos descansar, sabendo que o Senhor está cuidando de tudo. Toma conta do nosso coração para não pecarmos contra Ti, ó Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. É uma hora de aula, tá? Tinha mais de 20 slides, mas eu fiz uma edição para poder cumprir a exigência da instituição. Tá bom? Deus abençoe e excelente semana de estudo, irmãos. Forte abraço. Valeu, irmão Márcio. Deus abençoe. Boa noite. Valeu, irmãos. Amém, Márcio. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado, Boa viu? noite, Lucas.